Como ler mais livros em menos tempo? Se você se incomoda, que você quer ler um monte de livro, já comprou um monte de livro, mas você não consegue ter tempo para ler esses livros, nessa aula aqui eu vou mostrar para você como ler mais em menos tempo. E quem ficar até o final, eu vou liberar aqui um material complementar da minha metodologia que vai te ajudar nesse conteúdo aqui. Mas é só para quem é comprometido. Se você está em busca de vídeo curto, sem aprofundamento, na internet tem um monte, mas você quer aprender, se você quer utilizar os livros como ferramentas para você crescer na sua carreira, no seu trabalho, se tornar mais inteligente e interessante, essa aqui será uma aula que será um divisor de águas para você. O que você precisa entender é o seguinte, que você tem que ter 3 fatores para você conseguir ler mais em menos tempo. E são fatores fáceis de você buscar. Primeira coisa, arranjar mais tempo. Eu vou te mostrar nessa aula que tem como você arranjar mais tempo, sim. Rafael, mas eu sou mãe de 3, eu tenho 2 empregos, minha rotina é super atribulada. Olha essas fotos aqui, que são fotos de alunos meus que no final do ano eles tiram fotos da pilha de livros que eles leram durante o ano, lendo e absorvendo, não somente ler. Essas pessoas notem que elas têm aqui uma pilha de livros. E muitas aqui são mãe de 2 ou de 3, têm 2 empregos, tem rapazes aqui que estudam, trabalham. O que eles fazem é o quê? Seguir uma metodologia que eu ensino aqui praticamente diariamente no YouTube, que tem esses 4 pilares, focar, que você vai aprender quais são esses pilares, e ao mesmo tempo todos eles têm como base esses 3 fatores que eu vou mostrar para você aqui. Então, a primeira coisa é você arranjar mais tempo, e você vai descobrir que tem como você arranjar mais tempo sim. E olha só, quando eu falo de leitura com mais livros lidos, não é somente ler, é aplicar. Essa galera que mandou as fotos aqui, elas aplicam o que elas leem. Isso torna elas mais capacitadas em suas profissões e nas suas vidas. 3 fatores. Primeiro, tempo. Segundo fator, você ajustar a sua velocidade na leitura. E terceiro, você ler com mais metodologia. Então eu vou repassar aqui em cada um desses fatores e você perceberá que o que falta para você hoje é um pouquinho de conhecimento para você transformar isso. Vamos começar então com velocidade. Quero começar com velocidade, depois a gente fala sobre tempo e método, tá? Vou começar pela velocidade, que é uma coisa que eu acho muito importante. Seguinte, velocidade é você ler mais páginas em menos tempo, aumentando a sua velocidade na leitura. Como que você faz isso? Tem um conceito chamado PPM, que quer dizer palavras por minuto. Palavras por minuto, gente, quer dizer a quantidade de palavras que você consegue ler durante 1 minuto. Então o que você pode fazer? Você faz um teste. Você pega um livro aí seu, abre o livro numa página que não tem quebra, uma página dessa aqui, por exemplo. Você pode notar que essa página aqui é uma página que não tem quebra. Então você pega essa página e você vai contabilizar quantas palavras você lê por minuto. Eu, no meu caso hoje, eu leio 500 palavras por minuto quando são livros de não ficção. Quando é um livro de ficção, aí esse número aumenta. Geralmente livros de ficção eu consigo ler mais ou menos umas 515 palavras por minuto. Tá? Eu fiz o teste já, então você pode cronometrar e você no final do cronômetro você coloca assim, comecei a ler nessa palavra, deu 1 minuto, terminei de ler aqui. Aí você vai somar quantas palavras que você atingiu, isso vai ser mais ou menos o seu PPM. O PPM médio do brasileiro é 250. Mas, Rafael, como que você faz para ler mais rápido? Pessoal, quando eu falo que eu tenho uma metodologia de leitura, a gente abraça 4 pilares. Esses 4 pilares são, primeira coisa, aumentar o nosso foco, porque sem foco você não absorve, sem foco a leitura vai te dar sono, você não vai reter, não vai compreender. Segundo, objetivo. Criar um planejamento anual, mensal, diário, isso que falta para você, por isso que você procrastina tanto. Terceiro, constância, porque antes de você ser bom, você precisa ser frequente. Então a gente cria o hábito de ler, a gente pega o protocolo de criação de hábito, a gente segue esse comportamento e depois de alguns dias, mais ou menos 30, 35 dias, o hábito da leitura se torna automático. Aí você começa a ler sem você perceber. Um outro pilar do meu método, absorção. Quando você absorve, você aplica. Quando você absorve, você consegue transformar um livro que você leu num manual de instruções. E por último, rapidez, aumentar a velocidade. Porque, veja só, quando eu leio com foco, objetivo e constância e absorção, eu tenho uma leitura com mais qualidade. Agora, quando eu leio com rapidez, eu consigo fazer isso mais vezes. E aqui vem o grande ouro da metodologia minha de leitura, que a gente trabalha esses 5 pilares que eu tenho certeza que faltam para você hoje. Você não tem foco para ler, você lê sem objetivo, você não tem constância, você não absorve e você lê devagar. Tudo isso gera uma leitura sem aplicação, sem aplicabilidade. Então, quando eu falo de velocidade, como está aqui, nada mais é do que você entender que você pode melhorar a sua velocidade aumentando. Como que faz, Rafael, para eu sair dessa média aqui
dos brasileiros, que na verdade é 200 a 250 ppm, como que faz para eu sair disso, para eu chegar nisso daqui, que é o seu número hoje? Eu vou te falar que no começo o meu ppm ele era abaixo de 200. O que houve de mudança? Primeiro, ler com rapidez. Tem técnicas que você pode utilizar para ler com rapidez. Mas antes de você aprender essas técnicas, o que você precisa entender é que você precisa começar a ler. Quanto mais você lê, mais rápido você vai ler. Quando eu comecei a correr, por exemplo, meu pace era péssimo. O que é um pace? O pace é a quantidade de tempo que eu demoro para correr 1 quilômetro. O meu pace antigamente era 6:15. Hoje eu já cheguei a chegar num pace, quando eu corro 5 quilômetros, a um pace de 4:10, 4:05. Só que veja só, eu comecei a me comparar sempre com o Rafael de ontem, não com um corredor que eu já seguia no YouTube. Mesma coisa você. Você tem que comparar com o seu ppm, não com o meu e não com a média da população. E você tem que melhorar isso. Como que você melhora isso? Com técnica, mas também você começando a ler. Não tem como você se tornar bom em alguma coisa sem você ser frequente. Por isso que na metodologia eu falo sobre constância. A constância vai te gerar mais foco, mais velocidade. Uma outra coisa que vai gerar mais velocidade para você, então isso aqui é o primeiro pilarzinho, né, na velocidade aqui, ó. Segundo, como aumentar a velocidade? É você escolhendo livros bons. Livros bons não quer dizer que o livro tem que ser o melhor livro de todos, que os melhores influenciadores hoje indicam. Livro bom é aquele livro que resolve a sua vida. Então pega hoje uma área da sua vida que você quer melhorar. Muitas pessoas falam sobre procrastinação, por exemplo. Leia livros sobre procrastinação, porque quando você lê um livro que tem contexto com a sua vida, você vai querer passar mais tempo lendo ele. A leitura fica mais gostosa. Quando a leitura fica mais gostosa, você lê mais rápido, certo? Então, quanto melhor o livro que você pega, mais você vai se concentrar nele, menos você vai regredir. No meu canal aqui vão ter alguns vídeos que eu falo para você como escolher o livro certo, como escolher o autor certo. Por exemplo, ninguém quando vai escolher um livro lê essa orelha aqui, ó. Essa orelha aqui mostra dados do autor. Você consegue entender se ele é didático, se ele resolve o seu problema, se ele tem autoridade. Já aconteceu de pegar alguns livros para ler, cara, que o autor era ruim de explicar. Isso diminuía a minha velocidade, aumentava a minha regressão, porque toda hora eu tinha que voltar. Veja só o quanto de coisa que o fato de você ler sem metodologia te traz. Tem gente que me xinga, fala assim, nossa, eu preciso de método para ler. Preciso, olha o quanto de coisa você não sabe. Não adianta somente ter mais velocidade, né? Um outro fator que a gente tem aqui é o fator tempo. Encontrar mais tempo para ler. Rafael, como que faz para encontrar mais tempo para ler? Protocolo ADA. Já ouviu falar do protocolo ADA? Provavelmente não, mas eu vou mostrar para você. Uma coisa também que eu gosto de explicar muito aos meus alunos. Todo aluno meu acha que não tem tempo para ler e depois ele percebe que faltava ele aplicar o ADA. O que é o ADA? Primeira letra de ADA é avaliação. Pegue uma lista que você tem, pega um papel, pega uma caneta, pega um papel, pega uma caneta e você vai escrever nesse papel todos os hábitos que você tem desde o momento que você acorda até a hora de dormir. Então você vai colocar ali, olha, eu escovo os dentes, eu lavo o rosto, eu preparo o café, boto comida para o cachorro, pego o celular. Então você vai colocar um monte de hábito que você tem. E aí você vai classificar esses hábitos como positivo, hábito neutro, hábito negativo. Então vai ter algum hábito lá, por exemplo, que você vai colocar que é, eu mexo nas redes sociais. Esse hábito ele é positivo, negativo ou neutro? Eu considero que ele é um hábito negativo. Então eu vou colocar um menos do lado. Mexer nas redes sociais é algo negativo. Por quê? Porque eu vou perder tempo ali. Ninguém entra nas redes sociais para aprender, a não ser que você siga o Quem Lê Enriquece. Então já siga o Quem Lê Enriquece aí no Instagram, se você não me segue ainda, e até o YouTube. O YouTube que não é uma rede, que não é bem uma rede social, porque você não se comunica com as pessoas, mas é um passatempo. Então depende, né? Aí aqui até vou colocar um depende. Se você mexe nas redes sociais para assistir conteúdos que farão você crescer, é positivo. Se você mexe para ficar vendo coisas que não vão te levar para outro lugar, ficar vendo política, ficar vendo teorias das conspirações, ficar vendo lá conteúdo de meme, né? De vez em quando, né, alguns minutinhos por dia, até vale a pena, pessoal. Mas as pessoas elas perdem de 3 a 4 horas por dia assistindo conteúdos que só deixarão alienadas. Então não vale a pena. Então a maioria das vezes vai ser um hábito negativo. Então veja só, mexer nas redes sociais, você faz isso todo dia. Por que você não substitui isso pela leitura? Se você perde 20 minutos por dia mexendo nas redes sociais, são 20 minutos de leitura que você ganha, porque você pode substituir. A avaliação de hábitos, o intuito dela é você substituir seus hábitos. Pegar aquilo que não está te gerando ROI, que não está te gerando conhecimento que vai te gerar um crescimento e você substituir pela leitura. E você vai notar que você tem vários hábitos ruins, só que você não percebe. Por quê? Porque os hábitos, eles são formados pelo seu subconsciente. São coisas inconscientes, você não percebe que você faz, a não ser quando você senta a bunda na cadeira, pega um papel, pega uma caneta e começa a se recordar das coisas que você faz todo dia. Agora, o que é
o D? O D é deslocamento. Todo mundo se desloca durante o dia. Você se desloca para ir para o trabalho. Por exemplo, quando eu trabalhava como CLT, eu ia do Jabaquara até Osasco. Eu ficava mais ou menos 1h30 pegando ônibus, trólebus, era trem, eu fazia um triatlon com transporte público. Eu estava sempre lendo. Vou usar esse tempo inútil, em vez de ficar no celular ali jogando joguinho, eu vou me deslocar fazendo isso. Isso fez eu ser promovido no trabalho, isso fez eu me tornar uma pessoa mais capacitada. A leitura, ela me gerou hoje muito conhecimento para ter um canal como esse aqui no YouTube. Quando você se desloca, você vai, sei lá, no médico, tá na fila esperando o médico te atender. Por que você não leva um livrinho? Pô, gente, é algo democrático, fácil para caber na bolsa. Você pode até levar ele assim, ó, mas é um tempo que a gente às vezes quer gastá-lo fazendo coisas como mexer no celular, jogar um joguinho, assistir uma série. E aí você tem que entender, né? O que você mais precisa na sua vida hoje? Crescer conhecimento para dentro ou simplesmente passar tempo? Se você já zerou o jogo, tá bem financeiramente, se desenvolveu profissionalmente na sua vida pessoal, não gaste tempo com livro. Agora, se a sua vida hoje não está do jeito que você quer, só tem um jeito de você obter crescimento, que é através do conhecimento dos livros. Então, deslocamento é uma forma de você pegar o período que você se desloca e usar isso a seu favor. E o A, em último A, o que será que é? Gente, acordar mais cedo. Acordar mais cedo, eu estou num projeto nesse momento, que é a Tribo das 5 da manhã, onde a gente criou uma rotina baseada no livro Clube das 5, que é você acordar mais cedo e você, investir na sua saúde, na sua mentalidade. Quando você faz isso, você também investe nas outras pessoas. O fato de você ler mais não é simplesmente sobre você, é sobre o ser humano que você vai ser e vai impactar as pessoas à sua volta. A sua família vai ter uma vida melhor. O seu filho vai ter uma vida melhor. Porque o que te falta é conhecimento. Você talvez não tivesse ali um pai ou uma mãe que te incentivou a ler, mas você pode incentivar seus filhos. E isso vai mudar a vida deles. Então, nesse caso, acordar mais cedo é você simplesmente acordar 15 minutos antes e usa esses 15 minutos para ler. Se você parar para pensar, pessoal, olha essa conta que eu vou fazer agora, conta fantástica. Se você ler como a média do brasileiro, que são 250 palavras por minuto, você consegue terminar um livro de não ficção, por exemplo, um livro como esse, ó, que a gente está lendo no Clube do Livro no momento, ó. Você consegue terminar um livro desse em mais ou menos 8 dias. Porque um livro desse tem mais ou menos ali, ele vai ter mais ou menos ali uma quantidade de páginas. Se você ler 250 palavras por minuto, você consegue ler esse livro em mais ou menos uns 7, 8 dias. Olha só, se você manter esse ritmo, você lê praticamente de 45 a 50 livros por ano. Avaliação de hábitos, deslocamento, acordar mais cedo, escolher bons livros, aumentar a sua velocidade. Rafael, onde que entra o método nisso? O método aqui, gente, entra na parte que você tem que ler através de uma leitura ativa, que está aqui na absorção, ó, da minha metodologia. O que é a leitura ativa? A leitura ativa é você parar de ler no modo turista. Você pode ver que os livros que eu leio são livros que eles estão todos rabiscados, ó. Por quê? Isso aqui é uma leitura ativa. Quando eu leio sublinhando, quando eu leio com técnica, o que isso me gera? Isso me gera mais velocidade, me gera mais foco, eu vejo uma objetividade na leitura, e isso faz a leitura ser melhor. Porque o que faz você desanimar na leitura é o seguinte, você compra o livro, começa a ler, aí você não retém nem compreende. Olha só, retenção e compreensão são duas coisas diferentes. Compreender é você entender o que o autor quer te passar. Então o autor do livro ele é um professor. Quando você compreende, você está na mesma linguagem dele. Reter é você guardar essa informação para você colocar em prática algum dia ou capacitar você a conseguir explicar aquele livro para alguém, transformá-lo em palestras, melhorar a sua comunicação. Então são duas coisas diferentes. Só que ambas precisam disso, que você leia com foco, objetivo, constância, absorção. E a rapidez nesse caso é mais para você efetuar esse loop mais rapidamente, ler mais livros. Então veja só, a leitura ativa, ela está aqui, ela está na absorção. Só que ela trabalha foco, ela trabalha constância também, porque é uma espécie de recompensa, né? Quando você tem essa leitura ativa, onde você anota, onde você retém, coloca em prática. Então veja só o quanto de conteúdo valioso que você teve aqui. Para baixar esse material que eu vou liberar para você, que ficou aqui até o final, o que você vai fazer? Você vai até o meu Instagram, vai mandar uma mensagem para mim com esse código aqui, ó, leitura, tá? Leitura, você pode reparar que o E é com 3. Como se fosse um E. Leitura. Manda mensagem para mim no direct, ó, leitura, e você vai receber um PDFzinho desse vídeo aqui. Gente, deixa o like nele para que mais pessoas que gostam de ler assistam ele e possam se desenvolver com a leitura. Fechou? Eu vejo você no próximo vídeo. Quem lê mais, quem lê melhor, enriquece em todas as áreas da sua vida. E eu não estou falando somente sobre dinheiro. Fechou? Curte aí. Até o próximo vídeo. Valeu!